Olá, pessoal! A conexão caiu, eu fiquei falando sem saber que tinham parado. Mas vamos lá, vou começar do início. Vamos falar sobre ansiedade. Então fiquem à vontade para fazer perguntas, para fazer indagações, para comentar, tá? E desculpa aí, eu acho que foi minha internet que caiu e acabou saindo tudo. E vou dar início tudo novamente. Eu já ia encerrar. Fiz o exercício de respiração completo, achando que vocês estavam aí, até que vieram me avisar que não tinha ninguém, tinha saído de tudo. E eu achando que estava rodando. Mas tudo bem, acontece e é isso, né? Toda vida que a gente vai fazer algo, que alguma coisa não dá certo, a gente tem que ver o porquê que não deu certo. Olá, Alexandre, eu sou top. Obrigada, você que é. Oi, Alana, André, Roberta. Vou entrando aí que a gente vai vendo aí porque caiu geral, foi, Alana, mas acontece, né? Não deve ter sido só aqui em casa, né? Enfim, hoje eu gostaria que vocês interagissem comigo também. Podem fazer perguntas, tá? Que estamos aqui para isso. Tá? Alexandre, fica à vontade aí para falar. Se quiser entrar na live também, esteja à vontade, tá? Alexandre é um ótimo terapeuta, pessoal, também está aí com vocês. E eu trago primeiro o tópico, né? A gente tem que pensar sempre sobre a gente. O que é que você vem pensando, fazendo? Será que isso aí é um padrão? Ou é você mesmo? Ou você está querendo ver alguém? Né? Você está querendo ser alguém? A ansiedade é quando você anseia por algo. E aí você fica naquilo. Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Isso é natural do ser humano. O que não é natural é a gente ficar exagerando, ficar com medo, ficar com receio de fazer as coisas porque não sabe se vai dar certo. Eu vou deixar de fazer isso por causa daquilo, eu tenho medo, aí vai apresentar um trabalho e fica todo tremendo, vai fazer uma prova, não vai dar certo, aí fica com um pensamento negativo. Esse anseio pelo desconhecido, ele tem que ser algo natural. A gente tem que ter medo, mas tem que ser um medo controlado. E essa é a questão que a gente vai trazer aqui. Como controlar esse medo, esse receio. Eu vejo nos meus atendimentos que muitas pessoas trazem padrões dos antepassados, dos avós, dos pais, dos tios. E esses padrões, eles acabam interferindo na vida, né? Na vida cotidiana de cada pessoa. Porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser o melhor, porque o meu pai queria que eu fosse isso, então eu tenho que ser, minha mãe quer que eu seja assim, eu tenho que ser, né? O trabalho tá me cobrando demais e eu sou obrigada a fazer isso sem gostar, e aí vem aquele tumulto de obrigações e você acaba ficando desesperado. E não consegue mais centralizar o seu pensamento, só fala disso, chega em casa do trabalho cansado, em vez de perguntar à família como foi o seu dia, vai reclamar do seu trabalho, esquece que tem uma filha ou um filho e vai reclamar do seu trabalho, da casa, procura coisas para falar, para reclamar. Que vida é essa que você quer ter? Por que é que você acha que você não vai ficar ansioso? Por que é que você acha que não vai ter depressão? A depressão, ela pode vir com um conjunto de ansiedade. E eu acho que não é isso que ninguém quer. A gente chega em casa, cansado do trabalho, o que é que a gente deve fazer? Ir direto pro banheiro, que a gente tá na pandemia, e tomar um banho, né?
E depois de se alimentar, é centralizar o pensamento na gente. É conseguir olhar para o nosso eu interior. É olhar para o que a gente está pensando. O que a gente está fazendo. Se a tua vida não está como deveria estar, o que é que está de errado? O que você poderia se ajudar? Tem gente que em vez de olhar para a sua vida, fica olhando para a vida do outro. Fica falando do outro. E não percebe que isso é tóxico. E não percebe que aos poucos você vai vendo que vai viver mais a vida do outro do que a sua própria vida. E quando você vive a vida do outro, nada é perfeito. Tudo está errado. Porque o outro não é você. Você não pode, de jeito nenhum, pensar que o outro te deve algo. Você não pode deixar que a sua felicidade dependa do outro. Pode ser o teu marido, pode ser o teu filho, pode ser a tua esposa, teus pais. A tua felicidade depende de tu. Então, para que você não tenha essa ansiedade exagerada, você tem que centralizar o seu pensamento em você. Dizem que a pessoa que fica ansiosa é porque não tem fé. É porque não tem Deus no coração. É porque sempre dá um porquê. Certo? Tem pessoas que ficam com crise de ansiedade porque perde o sentido da vida. Não sei por que é que eu tô viva, por que é que eu nasci, por que é que eu ainda tô aqui. Isso aí sim é um motivo para você ser ansioso. Natália, é um motivo. Mas não é a sua sentença de morte. Né? Se você sabe que isso aí é o motivo, então o que é que você tem que fazer? Procura centralizar o seu pensamento em você. Eu não sei para que eu nasci, a vida é ridícula. Então procura um motivo para que você tenha nascido, para que a sua vida não seja mais ridícula. Alexandre está dizendo, esse é o grande problema, as pessoas pôr a culpa no outro, mas o outro só dá o que tem. Exatamente, Alexandre. Como é que eu vou esperar do outro aquilo que ele não tem para me dar? Alexandre fez uma bela explanação. Muito obrigada, Alexandre. Pode ir falando mais. Como? Então, o que a gente vê nesse mundo desenfreado? De pessoas tóxicas, né, que não percebem, ou percebem, mas se alimentam da tristeza alheia. A gente vê os filhos querendo agredir os pais querendo agredir os filhos, a esposa querendo agredir o marido, às vezes para que consigam ter uma superioridade em cima deles. E isso, quando acontece, pode ter certeza que essas pessoas se sentem inferiores. Quando você vê alguém julgando o outro, alguém falando mal do outro, é porque ele tem um complexo de inferioridade. E para que ele consiga se sentir melhor, ele precisa colocar em prática o complexo de superioridade, inferiorizando o outro. E a gente pode ver que essas pessoas que chegam para você falando mal do outro, é só você dar as costas que fala mal de você. Então não admitam. Se você quer se livrar das toxinas humanas, não admita que ninguém fale mal de ninguém à sua frente. Não admita. Porque se você admitir, você está sendo cúmplice dessa pessoa. Você está compactuando com a toxicidade dessa pessoa.
E sabe o que é que isso vai te trazer? Muita toxina. E sabe o que é que isso vai te acarretar? Tristeza. Tristeza. E mais tristeza. Porque quando a gente escuta, a gente deixa que o outro fale mal de alguém perto da gente, a gente vai pegando aquela energia negativa e avisando as nossas células, que todas as nossas células, elas têm memórias, que a gente é tóxico. A gente vai liberando a toxicidade para o nosso corpo. E aí, depois não diga que não tem porquê não estar ansioso. Né? A gente acha que a ansiedade é só besteira. Não, isso não existe. Mas o que é? Eu querer saber quantas curtidas eu tive. É eu querer saber o que é que o povo acha de mim. Isso é estar ansioso também. Eu ficar, meu Deus, e agora? Isso é coisa tóxica. As coisas vão acontecendo, a gente vai somatizando as coisas, os momentos. E aos poucos a gente vai ver que a amizade se torna líquida. Que não faz mais sentido aquela amizade, aquela pessoa na vida da gente. E a gente vai ficando mais ansioso ainda, porque a gente vai se sentindo só. Então, centraliza a tua vida em você. Mas existem outros tipos de ansiedade. Existe ansiedade que são patológicos, que é a falta de algum hormônio no teu corpo. Existe essa ansiedade também, né, que é fisiológica. E aí, você precisa procurar um médico, você precisa procurar um psiquiatra, né, um neurologista, para fazer os exames corretamente, para saber o que está faltando, e aí você tomar uma medicação, né, alopática. Existem também as medicações fitoterápicas, tratamentos com óleos essenciais, que vai te ajudar. Mas, para que você saiba, primeiro você pode se perguntar: Natália, eu não tenho condições de procurar um terapeuta. Eu não posso ir até um psicólogo, nem um terapeuta holístico. E eu posso fazer alguma coisa em casa para me ajudar? Pode. Procure ver quais são os exercícios de respiração que você consegue fazer com prazer. O segredo é fazer com prazer. Procure ver quais exercícios de meditação você consegue fazer. Existem diversos tipos de meditação, não é só Theta Healing ou Yoga. Não, existem vários tipos de meditação. A Nádia está dizendo aqui que adoece mesmo a importância da presença. Isso mesmo, muita gente se sente só, mesmo numa multidão. Isso aí é muito adoecedor. Porque quando a gente se sente só, mesmo no meio da multidão, é porque a gente não está conseguindo sentir a nossa própria estado de presença. E quando a gente não consegue sentir o nosso estado de presença, a gente não consegue ver a gente, né? E como é que eu faço para me ver? Como é que eu faço para conseguir centralizar o meu pensamento em mim? Primeiramente, é liberando esses pensamentos negativos. É procurando centralizar os seus pensamentos em você. Não estou falando de narcisismo. Mas a gente, de vez em quando, a gente tem que se olhar no espelho e declarar o nosso amor por a gente. A gente tem que procurar meios de levantar nossa autoestima. Porque só assim a gente consegue olhar pra gente com outros olhos. Não é mudar, porque ninguém muda de uma hora para outra. Mas a gente pode ressignificar tudo aquilo que não faz sentido para nossa vida. Né? A ansiedade, ela vem desenfreadamente nesse mundo que a gente está, onde há muitas cobranças. As crianças, você pode prestar atenção, elas estão cada vez mais ansiosas. Tem crianças que passam o dia todinho com o celular na internet, e isso é muito prejudicial.
Presta atenção o que é que teu filho está fazendo o dia todo. Se você tiver como parar um pouco o seu exercício do dia a dia, o seu trabalho do dia a dia, para brincar com seu filho, nem que seja para fazer um bolo, né, para conversar um pouco sobre a vida. Não é chegar do nada e querer que ele ou ela exponha toda a vida para você, né? Mas é começar a ter uma amizade com o seu filho. Quando você vê que ele está estressado, a culpa não é só dele, é sua. Oxe, eu dou de tudo, eu trabalho, eu faço de tudo por esse menino ou essa menina. E eu é que sou culpada? É. Porque a criança, ela ainda não tem maturidade para saber o que deve fazer, na verdade. É a gente que tem que guiar. Põe limites. Só vai pegar no celular de hora até que hora, na televisão de hora. Natália, não é fácil. Não é. Não é. Eu mesmo não consigo impor um limite assim, acirrado com meu filho. Mas quando eu quero, Eric desliga o celular. Ele liga na mesma hora. Quando ele vai questionar que eu olho assim pra ele, ele fecha a boca. Mamãe, mas eu posso assistir televisão? Não. Que droga! Aí eu sento com ele e digo, meu filho, você quer? Aí eu vou explicar. Não é só dizer não. Eu cresci com minha mãe brigando comigo, mas sem dizer o porquê das coisas. Mamãe, por que eu não posso fazer? Por que não? Porque eu não quero. Isso não é certo, gente. Isso não é certo. A gente tem que dizer aos filhos da gente por que é que não pode fazer determinadas coisas. Pra quem não tem filho, pra quem tem sobrinho, é a mesma coisa. Eu sei que quando a gente tem o sobrinho, a gente quer só mimar, né? Quer dizer, ainda vou saber disso ao certo, né? Mas a gente tem que impor limites. E limites pra gente também. Preste atenção sobre a nossa sociedade. Aquela pessoa que faz as coisas por fazer, ela não consegue crescer. Aquelas pessoas que são muito limitadas, elas crescem de um lado e não crescem de outro. Como assim? Elas podem ir muito bem no trabalho, mas só naquilo que ela está fazendo. Eu escutei uma palestra sobre essa questão do mundo desenfreado, né, sobre o século XXI e tal, e eu achei bem interessante, porque fala o seguinte, que a gente esquece que somos parte de um todo, né? Então, eu sou Natália mental e físico, mas eu preciso da minha sociedade. Eu preciso interagir com o outro. Se eu não consigo interagir com o outro, qual o sentido? O que é uma sociedade se não é a interação entre os indivíduos? Não tem como você dizer, eu não ligo para a sociedade. Não existe isso. Uma coisa é você viver em prol da sociedade. Outra coisa é você saber os limites e caminhar de acordo com o que você acha que é certo, com alguns limites perante a sociedade. Ah, não estou entendendo nada. Então vamos lá. Se eu vivo numa sociedade, eu tenho que vestir roupa. Eu posso sair pelada? Não. Por quê? Porque se eu sair, eu vou ser presa, né? Ataque ao pudor, né? E aí? Esse é o limite. Eu tenho que vestir roupa. Então, eu tenho que viver perante o que a sociedade impõe, entre aspas. Porque tem que ter os limites. Mas eu não posso viver só em prol da sociedade. Olha o que a gente tem hoje. A gente tem muito preconceito. A gente tem muito racista, né? Que é um tipo de preconceito. Né? E a gente acaba vivendo em prol do que as pessoas pensam. E aí vem a luta das pessoas, veio a luta dos negros, a luta dos LGBTQ+, né? Veio a luta das mulheres, né, para poder trabalhar e tal. E isso tudo aí, a gente teve uma certa conquista, mas ainda falta conquistar muito
Então, eu tenho que viver perante a sociedade, tenho que ter os meus limites, mas eu também tenho que viver a minha vida. Eu tenho que olhar para mim, o que é que eu gosto, quem eu sou, para que eu tô aqui, o que é que eu quero deixar para os outros quando eu morrer, né? Então, essas coisas que a gente tem que ter em mente para centralizar a minha vida em mim, pensar em mim, para que eu não precise ansiar para aquilo que o outro espera de mim. Eu não posso entregar ao outro aquilo que eu não tenho para dar ao outro. E aí, se você for prestar atenção, tudo isso que eu falei vai fazer o sentido que hoje em dia a gente tenta mostrar para o outro aquilo que ele quer ver e a gente acaba se magoando. E aí a gente fica ansioso para mostrar de novo, e de novo, e de novo. E aí eu acabo me anulando. A gente não pode. Se a gente se anula, a nossa vida perde o sentido. Se a nossa vida perde o sentido, para que eu vou viver? A gente vê aí várias campanhas de Setembro Amarelo, por causa do suicídio. A gente vê as pessoas dizendo, eu estou triste, me ajuda, e às vezes a gente não liga. A gente acha que é besteira. Mas a gente tem que ver que às vezes as pessoas estão pedindo socorro a gente. E se a gente não socorrer, depois a gente pode se sentir culpado. Ah, Natália, tu tá dando uma obrigação pra gente. Não, eu só tô dizendo a você. E quando a gente presta atenção na gente, quando a gente se conhece, a gente acaba conhecendo o outro também. A gente acaba conseguindo enxergar no outro até aquilo que a gente queria pra gente. A gente consegue enxergar no outro. Então, a gente tem que ver que tudo faz sentido no final das contas. Se não fez, é porque você ainda não chegou até lá. Mas um dia vai chegar. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer é ter fé. Tenha fé. Eu tenho fé em Deus, em Jesus, em Maria. Eu não tenho religião, mas eu tenho fé. Ah, Natália, mas eu tenho uma religião. Eu não tenho religião, mas eu tenho fé. Eu não tenho fé em Deus. Tá tudo certo. Se você não tem fé em Deus, você tem fé em alguma coisa. Nem que seja no amor. Com certeza no amor você tem, por isso que você ainda está vivo. É o que te mantém vivo, né? Então centraliza no amor. O amor é um antídoto para todo mal. O amor cura qualquer coisa. A gente não consegue ver energia elétrica, a gente não consegue ver o calor, a gente não consegue ver o frio. A gente não consegue ver o amor, mas a gente consegue sentir tudo isso, né? Pegue um papel, coloque nesse papel tudo aquilo que você quer conquistar um dia na sua vida. Depois, transcreva novamente para outro papel, com riquezas de detalhes, tudo aquilo como se já tivesse conseguido, agradecendo por já ter conseguido. Agradecendo a Deus, ao universo, a Shiva, a Jesus, a Maomé, a quem você acreditar. Rasgue o outro papel e esse papel que você reescreveu agradecendo, suspire, acredite. A gente chama isso de co-criar. É pensar positivo, ter fé que já aconteceu e soltar. Arregaça tuas mangas, faz com que isso ali dê certo e acredita que vai dar certo. É um dos exercícios que na minha consultoria eu indico, né? Uma riqueza de detalhes para que as pessoas façam e a gente já tem resultados maravilhosos. Então, você consegue falar do seu sentimento? Você consegue falar de você? Do amor que você sente por você? Você consegue? Quem consegue? Fala aí, eu. Quem consegue sentir o amor de você para com você? Fala aí, eu, nos comentários. Isso é importante. Quando a gente consegue olhar para o espelho e falar que, nossa, como eu me amo. Meu Deus, como eu sou linda. Ah, Natália, mas eu não acredito nisso não, porque eu sou tão feia, eu tô tão gorda. Não importa. Isso tudo é matéria.
Matéria é moldável, né? Se não fosse, a gente não tinha lipoaspiração, não tinha musculação, não tinha plástica, né? Isso é moldável. O que não é moldável é o pensamento, né? Não pode moldar no sentido objeto, né? No sentido de que alguém vai chegar lá, vai botar a mão em você e vai moldar. Não. A gente pode se moldar, mudando, ressignificando os nossos pensamentos. Só a gente. O outro não pode fazer isso com a gente. É difícil, Isabelle, mas consegue. Tem que ser um hábito diário. Diário, até que você olhe pra você e se ame do jeito que você é, gordo, magro, preto, branco, amarelo. A gente tem que se amar do jeito que a gente é, com bochecha grande, com bochecha pequena, do jeito que a gente é. Isso é um grande passo para que a gente consiga conquistar, se conquistar. Como é que eu quero que o outro me veja se eu não me vejo? Pensa aí. Então, o que é mais importante na sua vida? Ah, é meus filhos. Ah, é meu emprego. Ah, é meu marido. É minha esposa. Não, é você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Por quê? Porque se eu não me amo, como é que eu vou fazer com que ela me ame? Como é que eu vou fazer um bom trabalho? Não vai dar. Primeiro eu tenho que exalar felicidade para que os outros sintam. Se eu estivesse aqui falando, chorando e não sorrindo, vocês estariam aqui comigo? Não. Vocês estariam chorando também, né? Porque acaba sendo por ressonância. Ah, eu não acredito nisso. Acredita. Chegue num ambiente onde todo mundo está chorando. Você começa a chorar também. Chegue num ambiente que todo mundo sorrindo. Você começa a sorrir sem nem saber o quê. Por que tá sorrindo? Né? Então, a gente tem que ver que tudo que acontece à nossa volta diz o que a gente é. Né? A perfeição, ela sempre vai vir pela prática. Né? Então, haja sempre como se você tivesse tomado posse daquilo que você exige de você mesmo. Transforma o teu subconsciente em algo que vai transformar a tua vida para aquilo que você tanto almeja. Lembre-se, nós somos os criadores da nossa sorte ou da nossa má sorte. O que determina, né, o nosso subconsciente são as nossas ações, através da nossa autossugestão. Então, se eu vou fazer alguma coisa já dizendo que não vai dar certo, então é melhor não fazer. Porque tudo que tiver de dar certo vai dar certo. Tudo que tiver de dar errado vai dar errado. Então, quando você for fazer alguma coisa, eu estou tão ansioso, não vou conseguir. Vai não, põe no tempo não. Não, tempo não. Você já está clamando a Deus que você não vai dar, que você não vai conseguir. Então, pra que tentar? Né? Não sabe a resposta. Pra que tentar? Então, o que é que eu devo fazer? Eu tô tão ansiosa, vou fazer uma prova amanhã, tô ansiosa, o que é que eu devo fazer? Ai, meu Deus, ai. Para por um momento. Centraliza o teu pensamento em tudo. Natália, você faz isso não? Não sei não. Esse negócio de centralizar pensamento. Coloca uma musiquinha, ó. Dá pra escutar a musiquinha? Dá? Dá pra escutar? Coloquei reiki. Dá pra escutar? Falem aí pra mim, por favor, se dá pra escutar a música. Dá? A gente vai fazer um exercício agora, ao vivo. Eu preciso que você... Oi, Samuel! Fala, dá pra escutar? Ótimo. Posicione-se numa posição confortável. A coluna reta. Vocês vão fechar os olhos e vão respirar, prestando atenção na sua respiração. É só seguir a minha voz, tá?
Senta aí numa posição bem confortável. Fechem os olhos. Puxe a respiração pelo nariz, contando até 4. 1, 2, 3, 4. Prende a respiração. 1, 2, 3, 4. Agora vai soltando devagar pela boca. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer novamente, ainda de olhos fechados. Eu quero que vocês prestem atenção no ar que vai entrando, o ar que enche todos os seus pulmões. Ele vai fazer as trocas gasosas. Imagina as trocas gasosas acontecendo. E depois você imagina saindo devagar, lentamente pela boca, sem soprar. Vamos novamente. Puxa o ar. 1, 2, 3, 4. Prende. 1, 2, 3, 4. Solta o ar devagarzinho pela boca. 1, 2, 3, 4. Novamente. Puxa o ar pelo nariz, contando até 4. 1, 2, 3, 4. Prende. 1, 2, 3, 4. Vai soltando devagar pela boca. 1, 2, 3, 4. E aí, pessoal? Fala aqui nos comentários. 3 vezes. Não já dá uma tranquilidade? Imagina 10, 20 vezes você fazendo isso. Sozinho. Eu costumo até brincar dizendo assim, faça até no banheiro. Né? Ah, não tenho tempo. Vai no banheiro. Pode fazer debaixo do chuveiro, quando estiver tomando banho. Coloca a música para tocar. Por que a música é tão importante? Porque quando a gente coloca uma música, o nosso pensamento, ele centraliza. As coisas externas, elas perdem o sentido. E aí a gente consegue se imaginar, a gente consegue centralizar. Oi, Samuel, tá dizendo que deu uma sensibilizada. Faz isso. Eu vou fazer uma entrevista de emprego. Eu tô ansioso. Vai para algum canto. Não tem nenhuma música, tudo bem. Fica tentando escutar o vento batendo nas plantas, alguma coisa do tipo. Ou então imagina a chuva, né? Algo que te traz prazer. E faz um exercício de respiração para tu ver como tudo vai melhorando, como vai dando uma tranquilidade. Isso é um dos exercícios que a gente pode fazer. Existem vários exercícios, né? Quando a gente consegue fazer esse centramento, a gente libera todos os pensamentos negativos, as energias negativas, elas vão embora e a gente consegue ter um equilíbrio melhor. É bom fazer isso quando vai dormir, né? É bom fazer isso quando a gente acorda, né? Quando a gente vai estar muito agitado, né? Então, quem determina o que você quer ser é você. Para você ter o estado de consciência, para que você consiga empurrar para longe a sua ansiedade, você tem que se conhecer. O autoconhecimento, ele não é comprado, não é vendido, ele é aprendido. Não é de uma hora para outra, nem é uma passe de mágica, mas existem técnicas para que a gente consiga ter esse controle, esse equilíbrio da nossa mente, do nosso corpo. Mais uma vez eu enfatizo, existe a ansiedade que a gente acaba fisgando ela sem que a gente queira, né? E existe a ansiedade que a gente acaba fisgando ela por falta de uma substância no nosso sistema, na nossa mente. Então, só para a gente saber disso, a gente tem que procurar um profissional. Então, as pessoas não sabem
às vezes, o que elas precisam. Por isso que a gente tem que procurar quem pode nos ajudar. Pessoal, alguma pergunta? Falem aí nos comentários, tá? Então, lembre-se, agradeça sempre a vida que você tem, se olhe no espelho, faça o exercício de respiração, né? E lembra que reclamar é clamar 2 vezes. Então, em vez de ficar reclamando pela sua vida ou falando da vida do outro, vai procurar algo interessante para que tudo faça sentido na sua vida. Então, para que você tenha algo triunfante na sua vida, você não tem que ter um pensamento de não poder mudar o mundo do outro. Você pode mudar o seu mundo, né? Porque não é todo mundo que está preparado para a mudança. Então você tem que se preocupar na sua mudança. Mude o seu mundo. E assim você vai ajudar aos outros a mudar a vida deles. Uma pessoa plena cultiva a autenticidade, né? Se liberta de outras pessoas, né? Se liberta do perfeccionismo, se liberta da monotonia e da impotência, né? E tem um espírito flexível para aceitar outras coisas, para aceitar que a vida é feita de mudanças, que o outro só vai poder entregar para a gente aquilo que ele tem, como a Alexandre falou, né? A gente tem que se libertar da necessidade da certeza, né? Da necessidade da comparação. Como assim necessidade da certeza? O que a gente tem certeza na vida? A gente não tem certeza de nada, né? Nem as pessoas que têm um concurso público efetivo podem ter a certeza que vai ter um emprego para o resto da vida. Oxe, Natália, você não sabe o dia que você vai morrer? Você não sabe se aquela empresa vai durar para o sempre? E se ela fechar? Você não vai perder seu emprego? Então não adianta você ficar com essa necessidade de saber tudo o tempo todo. Quando a gente quer saber tudo o tempo todo, a gente acaba ficando mais ansioso. E a gente acaba se deparando com muita incerteza na vida, né? A gente não pode se comparar ao outro, porque a gente é diferente do outro. Eu nunca vou ser igual a minha irmã, meu pai, minha mãe. Por que eu tenho que ser? A minha inteligência, ela é única. A tua inteligência, ela é única. Não pode ser comparada. Ela pode ser aperfeiçoada. Se eu quiser me comparar com alguém, que eu compare o que aquela pessoa tem, que eu posso fazer por igual. Como assim? Tem um médico na família e ele é gente boa, ele atende com um sorriso no rosto. Mas eu não sou médica, eu sou terapeuta. Então eu sou gente boa, atendo com um sorriso no rosto. É o de bom que eu posso ter dele. Não faz sentido? Então, o medo que a gente tem de ser comparado com o outro, a gente acaba procurando meios de ser como o outro. Mas isso nunca vai dar certo, isso nunca deu certo. A gente não pode entregar para o outro só aquilo que ele quer ter. A gente tem que entregar para o outro aquilo que a gente pode dar. É nos exercícios de centramento, no exercício de meditação, no exercício de respiração, que a gente vai conseguindo sedimentar os nossos pensamentos. É aí que a gente vai conseguindo ver outras possibilidades de escolhas, de entregas. Se você não sabe fazer isso, você tem que procurar como fazer, procurar nos meios certos. Existem terapeutas, existem professores que ensinam. Existem vários meios que ensinam. Natália, eu estou me sentindo um pouco ansiosa, porque eu vou fazer uma prova amanhã.
porque eu vou fazer um teste, porque eu vou fazer uma entrevista. E esse exercício de respiração não está dando certo. O que é que eu tenho que fazer? Procurar um meio de meditar. Centralizar o seu pensamento em você. E aí existem vários exercícios. Agora, se você vê que todos os exercícios que você fez, nenhum deu certo, aí chegou a hora de você procurar um médico. Né? A gente tem que ter em mente que nós somos seres físicos, mentais, emocionais, energéticos, espirituais. E a gente faz parte de um todo. E como parte de um todo, a gente não pode excluir nada. Alguma pergunta, pessoal? O conhecimento, ele é apenas o poder potencial. Como a gasolina num carro. A gente lê os livros, a gente assiste palestras, a gente vê a vida do outro e a gente pode ter uma ideia de como pode trazer isso para a vida da gente. Então, quando a gente consegue trazer isso para a vida da gente, a gente vê que tendo a consciência da pessoa que a gente é, tudo começa a fazer sentido e tudo começa a dar certo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Logo mais entrarei com outras lives. Vão lá no meu direct e colocam qual o tema que vocês querem, né? E aí a gente vê uma possibilidade de fazer outras lives com o tema que você escolheu, tá? Muito obrigada pela atenção de todos. Fiquem com Deus. Amor no coração de vocês. Até a próxima semana, quarta-feira, tá? Se Deus quiser. Tchau, tchau.